Oi galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos ter uma aula de ciências, nossa primeira aula. Nessa aula, o que nós vamos ver? Sons em todos os lugares e produção e captação de sons. A gente pode perceber nessa imagem de abertura alguns sons produzidos pelos seres humanos, né? Tem ali o médico escutando o coração do paciente, o papai contando uma historinha para as crianças, os instrumentos musicais, tem até uma pessoa gritando e quebrando uma taça de vidro. Vamos ver o que está acontecendo. Pegue o seu livro, página 136, para você acompanhar comigo a nossa aula de ciências. Na página 137, nós vamos começar percebendo onde tem som, quem produz som, onde os sons são produzidos. Existem os sons produzidos pela natureza, existem os sons produzidos pelos humanos, existem sons em vários lugares, certo? A gente pode perceber, quando olhamos num dia de chuva, numa tempestade, essa imagem aqui está mostrando o quê? Um fenômeno físico, é da natureza que produz um som, certo? É um relâmpago. E esse relâmpago, a luz dele gera uma energia elétrica, né, uma descarga elétrica, e produz um som que a gente tem até um pouquinho de medo, né? Que é o trovão. Então, o trovão é um som produzido pela natureza. Os passarinhos cantando também, né, é um som produzido pela natureza. Todos os animais, na verdade, quase todos os animais, a gente consegue ouvir os sons que eles produzem. Teve até um pessoal lá dos Estados Unidos, um laboratório, e eles criaram um site com sons de vários animais. E nesse site, se você puder acessar, lá na página 139 do seu livro, você vai ter lá o nome do site para você poder acessar depois para ouvir o som desses animais. E olha que legal, 3 desses animaizinhos que eles colocaram nesse vídeo são aqui do Brasil, que é o papagaio de cara roxa, lá do Amazonas, o lobo-guará, de Goiás, e o bem-te-vi, que é do território brasileiro. Então, são 3 animaizinhos lá aqui do nosso Brasil, que estão lá no site que eles fizeram, ok? Vá lá para você ouvir vários sons de vários animais. Bom, o nosso corpo também produz som. Como a gente viu lá no começo, naquela primeira figura, o nosso coração, a nossa respiração, né, é um som. E também quando a gente conversa, nessa nossa conversa, eu estou produzindo um som, que é a minha fala, ok? Lá na página 139, vocês podem ver que tem um livrinho, que é uma indicação, se você quiser procurar, para dar uma... Porque nesse tempo que você está em casa, aproveite para você ler vários livros, certo? E esse livro que a gente tem indicado, aí na página 139 de Ciências, Monique no Reino dos Sons, é um livro bem legal para você ler e vai aprender um pouquinho mais sobre essa nossa aula dos sons, ok? Página 140 é uma atividade que eu vou explicar agora e você vai fazer depois, quando o nosso vídeo acabar. Nessa atividade da página 140, você vai perceber na sua casa que tipos de sons que você escuta, certo? Tem várias imagens, várias figuras, como uma chaleira pitando, o barulho de um despertador, uma pessoa falando no celular, máquina de lavar roupa, o barulho da panela de pressão, a televisão ligada, tem também uma figura de uma criança aqui, jogando videogame, o som, o barulho do chuveiro, do rádio e de cachorros latindo. Então, você vai parar, chama aí a galera que está na sua casa, né? E conversa com eles quais desses sons vocês escutam aí na sua casa. E você vai marcar um X dos sons que você escuta. E tá vendo que tem 2 espaços aqui que não tem desenho? Nesses 2 espaços, você vai colocar outros sons que você escuta aí na sua casa, diferente desses que estão na imagem, certo? Então, você desenha e coloca o nome desses 2 sons diferentes desses que estão na imagem que você escuta na sua casa. E agora a gente vai para falar de uma outra coisinha que é muito legal, que é como esse som chega, né? Como a gente consegue ouvir, o que acontece, qual o caminho desse som, da onde ele vem, que é a produção e a captação de sons. O som, quando a gente escuta um som, ele é tipo uma onda. Sabe aquela onda que a gente vê no mar, que vem lá do fundo e ela vem balançando, balançando até o rasinho?
O som é tipo essa onda, certo? Eu falo, essa onda sonora que eu estou emitindo, ela vai como essa onda do mar, chegando até a sua orelhinha que está aí me ouvindo. A nossa orelha até ela tem esse formato para captar melhor os sons, certo? E nós temos uma orelha de cada lado para identificar de qual lado vem o som. Se a mamãe chama você, você sabe se a mamãe está desse lado ou se a mamãe está desse lado. Não é legal isso? Então as orelhas também, elas têm todo um formato especial para captar essa onda sonora, que é o som que chega até a nossa orelha. E olha esse desenho que está aí na página 141, mostrando como que é lá dentro, o que acontece com esse som. Ele vem pelo ar, a orelha capta esse ar e ela entra e vai empurrando o som para dentro da nossa orelha. E olha o caminho que ele faz. O som entrou pela orelha, certo? A orelha externa. Ele passa pelo canal auditivo e depois ele tem todos esses elementos, martelo, bigorna, estribo, tímpano, né? E ele passa por todos esses elementos até chegar na cóclea, que manda para o nosso cérebro. Quando esse som, quando essas ondas sonoras chegam ao nosso cérebro, a gente identifica, é a minha mãe que está me chamando, é o cachorro que está latindo, é a professora que está pedindo para eu prestar atenção, é uma música muito gostosa, que barulho chato, que som alto. Então, quando chega no nosso cérebro, a gente identifica que som é esse. Só que tudo isso, todo esse processo acontece muito rápido. Vocês estão percebendo aqui essa figura desse moço falando com essa moça? Estão vendo esses risquinhos azuis? A gente não consegue enxergar, mas é para a gente perceber como que a onda sonora de uma pessoa que está falando chega até a orelha da outra pessoa. Lembra que eu falei do mar, das ondas do mar? As ondas sonoras são como as ondas do mar, certo? Ela vai empurrando o ar até entrar na nossa orelha e faz todo esse caminho até chegar ao nosso cérebro. Mas tudo isso é muito rápido. Entrou e já estamos escutando e sabendo de onde é esse som, de qual lado é esse som, se esse som é agradável, se esse som é ruim, que a gente vai falar logo, logo sobre isso. Vamos virar lá para a página 142, que agora é uma outra atividade que você vai fazer em casa, depois que acabar o nosso vídeo, e é uma experiência, é o Eu Cientista. Nessa experiência do Eu Cientista, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você pode chamar todo mundo que está aí na sua casa, chama a galera que você vai explicar, brinca de professor, brinca de professora, como que você vai explicar essa atividade para eles. Então assim, a gente não pode ver o som, mas a gente pode ouvir, a gente sabe que ele existe, certo? Já sabemos que as ondas sonoras se deslocam pelo ar e passa por todo aquele caminho que eu já mostrei para vocês. Vimos que o tímpano, que é um dos elementos que está dentro da nossa orelha, ele faz uma pequena vibração quando o som passa por ele. Essa pequena vibração nos permite ouvir. E a gente vai ver agora como que acontece com essa experiência que você vai fazer na tua casa, bem fácil, junto com quem está aí, com os adultos que estão com você, para ver o que vai acontecer. Então, tem todo o material que você precisa ali descrito, como fazer, é bem simples também. E nessa experiência, você vai perceber o que acontece com o som, com a vibração. Você vai jogar assim, vou dar um spoiler da experiência. Você vai jogar um açúcar em cima de um plástico, que você vai colocar num pote, e quando você bater, vai ter que falar com a mãe para fazer essa experiência, porque você vai ter que pegar uma forma e uma colher para bater nessa forma e fazer barulho. Quando você fizer esse barulho, perto daquele pote que você vai produzir, como está tudo certinho descrito aqui, aí no seu livro, quando você bater nessa panela, nessa travessa, nessa forma de bolo da mamãe, esse plástico vai fazer uma vibração. E esse açúcar que está em cima desse plástico, ele vai dar uma puladinha. Não vou contar mais não. Faça essa experiência e veja o que vai acontecer. É muito legal. Quando você voltar para a aula, né, quando tudo voltar ao normal, eu quero que você converse com a sua professora para dizer o que aconteceu e se você achou legal essa experiência. Combinado?
Lembra de chamar todo mundo, essas experiências são muito legais, aproveite bastante, porque você tem muito tempo agora, faça aquela sua rotina de criatividade, da hora do seu lanche, da hora de assistir a sua aula, ok? E vai ser bem legal. Outra atividade que você vai fazer... Ah não, já expliquei as duas. A primeira atividade que você vai fazer é a das imagens. E a segunda é essa do cientista. Valeu, galera, até a próxima.